Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com a primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? Quando nós começamos a trabalhar circuitos elétricos. Ela é a mola mestra da eletrodinâmica. Então, se você dominar a primeira lei de Ohm, você já deu um bom passo para resolver problemas de circuitos elétricos, com associações de resistores, várias teorias que vão aparecer a partir daí. Tranquilo? Então, o que nós queremos? Qual é a nossa intenção ao estudar a primeira lei de Ohm? A nossa aqui, dentro do nosso curso. Nós queremos entender, por exemplo, o funcionamento de circuitos elétricos. Dos mais simples, alguns um pouco mais complexos. Então, vamos pensar num circuito bem simples. Olha aqui, eu tenho em mãos aqui um LED, certo? E uma pilha. Legal? Você vê que essa pilha aqui tem uma parte mais externa, mais saliente, uma parte mais achatada. Essa parte mais externa, simbolicamente, está sendo trabalhado aqui o polo positivo dela, e na sequência aqui embaixo um polo negativo. Esse aqui é a minha pilha, é o que gera energia elétrica, que depois nós vamos conhecer como gerador. Isso aqui vai alimentar isso daqui. Isso aqui vai acender, é uma pequena lâmpada, é um LED. Ela vai consumir energia, esse vai produzir energia. Para eu, por exemplo, de uma maneira bem simples, fazer esse LED funcionar com essa pilha, eu tenho que ligar o polo da pilha a uma das extremidades e a outra extremidade ao outro polo. Fechar o circuito elétrico. Eu vou usar fio para isso. 2 pedaços de fio, por exemplo. E esses fios são de metais. Por exemplo, um fiozinho de cobre. E por que eu quero isso? Porque esse fio tem elétrons livres que vão constituir aquilo que nós já conhecemos, que é a nossa corrente elétrica. Legal? Então eu vou pensar que eu alimento isso aqui com energia a partir disso daqui, fazendo uma movimentação de cargas elétricas, gerando a minha corrente elétrica. E o que faz essa corrente elétrica trabalhar? O que faz essa corrente elétrica aparecer? O que faz ela ser maior ou menor para levar mais ou menos energia por tempo para essa peça aqui? Ou seja, isso aqui vai produzir mais ou menos energia em uma unidade de tempo, isso aqui vai consumir mais ou menos energia em função de uma grandeza física chamada de corrente elétrica. Legal? Então vamos para o nosso esquema mais prático. Vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Uma pilha ou uma bateria? Então desenho uma bateria de carro. Uma lâmpada daquelas incandescentes, mais comuns até para nós trabalharmos, mais fácil a compreensão, ou um LED. Tudo bem? O que eu vou fazer? Levar a energia daqui para cá, vou alimentar essa peça aqui com a energia gerada por essa. Então eu vou usar fios. Esses fios vão fazer a minha corrente elétrica aparecer. Tudo bem? Esses fios aqui são dotados de cargas elétricas que podem se movimentar. Então a minha corrente elétrica, ela é medida, por exemplo, a partir do fluxo, da medida do fluxo de carga pelo intervalo de tempo. Então quando eu tenho uma quantidade de carga pelo tempo, eu consigo obter a minha corrente elétrica. Essa carga aqui pode ser calculada pelo número de cargas que estão fluindo vezes a carga elétrica elementar. Beleza, então eu quero fazer isso aqui funcionar. Então eu vou ligar aqui com o fio. E a partir daí eu vou simbolizar a minha corrente elétrica no seu sentido convencional, indo do polo positivo para o polo quê? Negativo. Agora é o seguinte. Essa lâmpada aqui no meu desenho, para facilitar a minha vida, ela é uma lâmpada de filamento, que é também um metal, que vai ter elétrons livres. Esses elétrons livres que essa lâmpada possui é um elemento muito importante para nós termos a noção da quantidade associada à corrente elétrica. Então eu tenho aqui uma pilha que vai fazer o fluxo acontecer, motivar esse fluxo, e tem um elemento que pode ajudar ou não ajudar muito esse fluxo. Legal? Então eu penso da seguinte maneira. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um elemento que eu vou chamar de fator motivador. Existe um elemento motivador ao fluxo de corrente, ao fluxo de cargas elétricas. Esse fator motivador vai ser o chamado gerador. E todo gerador vai possuir uma diferença de potencial. Então eu tenho um gerador que possui uma diferença de potencial entre os seus polos. Legal? Essa diferença de potencial é o U.
ok? Eu vou ligar a essa diferença de potencial um aparelho, que é a minha lâmpada ali, que é o meu LED, tá? Esses elementos pontilhados aqui, entenda como sendo fio. E esse fio, um fio ideal. Então, o que eu tenho aqui agora? Um resistor, que tem esse símbolo aqui, ó. Legal? E o que acontece? Para a minha DDP fazer isso aqui funcionar, é preciso que eu tenha carga se movimentando. E quem vai me ajudar a ter essas cargas? Quem vai me fornecer? Quem vai me ajudar a esse fluxo existir? Eu tenho um elemento que motiva a movimentação de cargas, mas é preciso que eu tenha cargas. Então, por exemplo, se eu pegar um polo positivo e um polo negativo, é como se eu tivesse, imagina, uma carga positiva aqui, uma outra carga negativa, e eu soltasse, por exemplo, um elétron aqui no meio. Esse elétron ele vai ser atraído pela carga positiva e ao mesmo tempo repelido pela carga negativa. Então ele vai se movimentar. Então imagine que eu tenho aqui, entre esses dois polos, um elétron. Ele vai se movimentar no seu sentido real, do menos para o mais. No sentido convencional, do mais para o menos. Mas se, por exemplo, eu pegasse essa pilha, vamos fazer um pequeno rascunho aqui. Se eu pegasse essa pilha, essa bateria, com o seu respectivo polo positivo e o seu respectivo polo negativo. Olha só que interessante. E eu ligasse esses dois polos com um fio de metal. E esse fio de metal tem elétron livre. Um elétron livre, por exemplo. Então esse elétron livre vai se movimentar, porque ele é livre. Mas se eu ligasse esses dois polos por um fio de borracha, por um fio de um material isolante, e vou até aqui exagerar, um isolante perfeitíssimo. Esse isolante perfeitíssimo, ele não tem nenhuma carga livre, não tem nenhum elétron livre. Então, por mais que eu tenha alguém para puxar elétrons e alguém para empurrar elétrons, vamos usar esse termo bem simplificado, não tenho elétrons para se movimentar. Então não teria fluxo. Então não adiantaria nada eu ligar uma lâmpada aqui, que essa lâmpada, por exemplo, não vai acender, porque eu não tenho como obter a minha corrente elétrica, mesmo tendo a minha bateria com a minha DDP. Então nosso raciocínio simplificado aqui para a lei de Ohm, a primeira, é a seguinte. Naquele circuito, como em qualquer outro, eu quero obter uma corrente elétrica. A corrente elétrica que eu vou obter depende de dois elementos muito importantes. Depende de uma DDP, que é o que nós vamos chamar aqui de fator motivador para esse fluxo. Então eu preciso ter uma motivação, preciso ter diferença entre níveis de energia para eu poder fazer possíveis cargas se movimentarem. Então a minha corrente ela é diretamente proporcional à diferença de potencial. Mas ao mesmo tempo, a minha corrente pode ser grande ou pode ser pequena à medida que eu faça a ligação entre o polo positivo e o polo negativo com algum material, e esse material, por exemplo, possa ter mais ou menos, ou às vezes não ter elétrons livres para que essa corrente aconteça. Se tiver mais elétrons livres, melhor, maior o fluxo de cargas. Eu tenho menos elétrons livres, por exemplo, de um metal, pior. E cada metal tem mais ou menos elétrons livres por átomo. Então eu preciso ter um outro elemento além do U. Então não adianta só o TDDP. Então imagine que eu tenho uma bateria com uma DDP boa, uma voltagem legal, mas eu ligo um super isolante entre os polos. Não vou ter corrente elétrica. Não por não ter pilha, e sim por não ter cargas elétricas livres. Ok? E aí a ideia dessas cargas elétricas livres ou não, nós vamos trabalhar a partir de uma grandeza que vai ser inversamente proporcional à corrente, chamada de resistência elétrica. Então, por exemplo, se essa peça tem uma grande resistência elétrica, ela dificulta a movimentação de cargas. E ela tem uma grande resistência se aquele material contribui com poucas cargas livres para poder fazer essa movimentação. Legal? Então, Ohm sugere exatamente isso. Ó. A minha corrente elétrica, o meu fluxo, depende de duas coisas importantes. Vamos chamar de fator motivador e fator inibidor. Certo? Ou seja, alguém ajuda e alguém atrapalha simultaneamente. Não posso pensar em apenas uma dessas peças. Tá? E a maneira mais
encontrada para a aplicação, para a formalização da primeira lei de Ohm é a equação U é igual a RI. Nós vamos usar isso daqui o tempo inteiro para trabalharmos os circuitos elétricos. Legal? Quem é o I? É a corrente elétrica ou a intensidade da corrente elétrica. A unidade da corrente elétrica, nós já conhecemos, é o ampere. A resistência elétrica. Vamos falar bastante disso aqui na sequência, quando nós falarmos sobre resistor, sobre a segunda lei de Ohm e assim por diante, tá? Onde a unidade da resistência é o Ohm, simbolizado pela letra grega ômega, tá? E o que é o U? É a diferença de potencial, é a tensão elétrica, certo? Muito comum também nós chamamos de voltagem, não tem problema nenhum. Qual é a unidade da diferença de potencial? É a mesma unidade do potencial elétrico, que é o volt, ok? Então nós vamos aplicar isso daí dentro das relações matemáticas do que é diretamente, do que é inversamente proporcional, na sequência falando um pouquinho sobre resistores, resistores ômicos e assim por diante. Lembre-se, isso aqui é a mola mestra para que você consiga identificar resistores, aparelhos, geradores, consiga trabalhar circuitos elétricos com tranquilidade. Ok? Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal para você receber outros vídeos na sequência. Ok? Vamos para a parte de exercícios. Um abraço, galera.